Bom, esse mini curso que nós estamos falando de controle mental para reversão da fibromialgia. Então, é um mini curso e a gente fala muito disso aqui, ó, de neurociência. Então, isso aqui é a nossa base. A nossa base teórica de partes, né, de bioquímica, que eu me baseio muito, e nesse comportamento desse funcionamento do cérebro, né? Como é que o cérebro funciona? Porque não adianta eu entender de neurônios, de núcleos, de neurotransmissores e por aí vai, se eu não entendo como que funciona o cérebro, e o que é pior, se eu não sei como mudar esse comportamento para que eu tenha resultados. Então, isso que é o objetivo aqui, que eu consiga transmitir alguma coisa de boa para vocês, né? Alguma coisa de conhecimento que eu tenho, realmente eu estudo muito neurociência, e para tentar ajudá-las aí, vocês comecem a agregar um pouquinho disso aí na vida de vocês e mudando progressivamente pequenos comportamentos da vida diária para que vocês tenham aí um sucesso na fibromialgia. Bom, a Kátia está fazer uma pergunta, mas no final eu respondo as perguntas, tá bom? Só para a gente não dividir muito aí. Então, como é uma minissérie, e a minissérie a gente busca um pouquinho para trás, então quem não assistiu às aulas anteriores, corre lá, assiste, venha fazendo esse entendimento global, e eu afirmo muito isso, para vencer a fibromialgia, que é uma doença muito complexa, que é uma doença que envolve uma alteração, né, no gene, o nome disso é polimorfismo genético, o polimorfismo de nucleotídeo único, por isso que fibromialgia é genética, e ela não é emocional, e leva a alteração ou alterações emocionais e estruturais. Estruturais na estrutura do corpo. Então, quando a gente começou a falar lá do minicurso, nós tratamos um dos pilares fundamentais para a reversão da fibromialgia. São vários pilares. Então, eu vou só apenas citar aqui é um nome que eu uso, que é uma palavra mnemônica, para eu entender como que eu vou analisar um paciente toda vez que vem no meu consultório, e eu dou o norte, né? Falo, o caminho é esse, faz isso, 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 para você ter sucesso. Então, o primeiro entendimento, isso nós estamos falando de bioquímica, para depois eu vou falar aqui do minicurso, para depois eu vou falar do tema de hoje, que é um tema interessante, que o nome da psicologia chama isso, que é o desamparo afetivo. Esse é nome da psicologia, ou da psiquiatria, né? Esse desamparo afetivo, que nós vamos falar isso, ele é fundamental, esse entendimento, porque ele é um dos sabotadores da nossa felicidade, para a gente reverter a doença. Mas quando a gente fala lá atrás, vamos voltar um pouquinho na bioquímica, só para rever um pouco. Não adianta só fazer o treinamento mental. Não adianta. Infelizmente, por mais que eu passe, eu vou passar muito conhecimento para vocês, espero que realmente vocês tenham essa capacidade de absorver, e para a gente conseguir isso, a gente tem que sintetizar todo o conhecimento, por isso que o conhecimento ele é progressivo, então nós vamos aprendendo e sintetizando, como que isso passasse um flash na nossa cabeça. Porque a gente vai precisar desses conhecimentos para todos os atos, ações, pensamentos e sentimentos que a gente precisa mudar aí para reverter essa doença. Então, quando a gente fala lá vamos só falar um pouquinho de bioquímica, que a gente fala, talvez uma das reações metabólicas mais importantes é a metilação. Metilação é como se fosse uma cola. Eu preciso dessa cola para fazer neurotransmissor.
Se eu não tenho esse radical metil, e esse radical metil, ele é feito dentro do motor da célula pela proporção de carne vermelha e vegetais, né, tanto hortaliças quanto os próprios vegetais lá, que eu como. Se eu como muita carne vermelha, mas pouco hortaliça, eu não formo radical metil, eu não formo neurotransmissor. Eu não formo serotonina, não formo dopamina, não formo melatonina. Apenas, em termos falando de neurotransmissor. Mas aí tem várias. O organismo usa essa cola, ou esse metil, para várias reações do organismo. E uma dessas reações é a proteção do DNA. Então, existe uma capa em volta do DNA. Deixa eu achar meu DNA aqui, que eu montei, não sei onde ele foi parar. Sumiu. Então, o DNA, existe uma capa em volta dele. E esse DNA, essa capa, né, desse DNA, que chama histona, precisa dessa cola, precisa desse metil. Então, se eu não faço ingestão de vegetais e carne vermelha, principalmente cada B12, eu tenho essa desproporção na formação dessa cola e eu não formo a capa do DNA e eu posso expor genes defeituosos. Por isso que fibromialgia está muito relacionado com doenças reumáticas e câncer, porque também se expõe oncogenes. Esses oncogenes começam a fazer essa expressão gênica por conta da falta dessa cola. O segundo fator é a chamada oxidação. Oxidação pela alteração hormonal, que aí entra esse minicurso. Então, quando a gente faz um minicurso, né, na verdade, um treinamento cerebral para diminuir o excesso de respiração que a gente promove quando a gente tem um quadro emocional alterado. Então, essa oxidação, então, voltando na bioquímica, então, a oxidação lesa as células e lesa lá tanto a parte cerebral. O fibrofog é uma lesão já de uma área cerebral do hipocampo, por isso que é muito comum. O fibrofog é aquela nevoeiro, né, que a pessoa escuta, não entende, cabeça meio vaga, ela não consegue raciocinar muito rápido. Isso já é uma lesão estrutural, ou seja, na estrutura do órgão, né, do cérebro, no caso. E não uma lesão hormonal, que é por serotonina, dopamina, e aí vai todos esses desequilíbrios. Então, vamos lá recapitular. Então, a metilação, oxidação, que é o que, para isso, vocês estão fazendo isso aqui, para diminuir essa excitabilidade cerebral. A glicação é pegar quem todo mundo aí já conhece, na maioria são mulheres, a gente faz um melado, a gente põe água, põe açúcar, né, na panela, mexe, e aquele vira um melado, eu pego uma bolacha, eu passo aquele melado na bolacha, então trazendo isso para a bioquímica, eu tenho açúcar no meu sangue alto, esse açúcar no sangue alto gruda nas proteínas, e essa proteína ela está estragada, ela perde a função. E eu preciso de células, fagócitos principalmente, para destruir essas proteínas estragadas. E quem trabalha com isso é cortisol. E o cortisol quebra a serotonina. E quebra a dopamina também. Então, é uma coisa levando a outra. Então, o terceiro fator de comprometimento da fibra bioquímico é essa glicação. Por isso tem que mudar a dieta. Não tem jeito. Falar assim, vou só fazer controle mental e vou resolver fibromialgia, não vai. Desculpa, mas não vai. O quarto fator é a inflamação. A inflamação é por N fatores, desde o aumento do peso, que é um problema da fibra, porque serotonina, que é o hormônio envolvido na fibra, ele regula a saciedade para carboidratos. Ou seja, você começa a comer um pão, não dá, você precisa comer 2, precisa de 3, 4. Então, essa vontade de comer carboidrato, seja por massa, por qualquer tipo aí, é consequente à carência de serotonina.
Então, a serotonina tem essa capacidade. Como em vocês a serotonina está afetada, seja pela produção ou seja pela degradação, você tem mais fome e come mais, principalmente carboidrato. Por isso que é tão difícil mudar a dieta. Então, uma das causas é o aumento de peso, e aí entra alimentação inflamatória, por aí vai. O outro fator é o poluentes. Os poluentes, principalmente os metais pesados, aí vem a gente dá o nome mnemônico, né? Cancan, chumbo, alumínio, mercúrio, cádmio, arsênio e níquel. Isso aí interfere na função da mitocôndria. Então, você pode ser como é que chama lá? Um indiano lá, aqueles budistas lá, todo zen e tal, mas se você estiver poluído, seu motor da célula não funciona, você não vai produzir neurotransmissor e você vai continuar com fibromialgia. Então tem que mudar, entender isso, para a gente ter o sucesso aí do tratamento. E, por último, a falência hormonal, ou falência glandular. Entendendo que todos os nossos órgãos, todos, são glândulas. E a gente entende por glândulas apenas aquelas que o endocrinologista trata. Você tem um diabetes porque o pâncreas não está funcionando, você vai lá no endócrino. A tireoide não está funcionando, você vai no endócrino. Você começa a ter lá outra alteração aí, uma alteração lá, principalmente mulher, já entra na menopausa, para de produzir estrógeno, lá o ovário já vai diminuindo. E aí você associa lá com a falência daquele órgão. Não é? Todo órgão produz glândula. Todo órgão produz hormônio. O hormônio é, de uma maneira muito simples, uma substância produzida por um órgão para afetar o funcionamento do outro. O coração produz um hormônio, chama peptídeo natriurético atrial. Existe até um remédio para ele. Na hora que o coração começa a encharcar, ou seja, de muita retenção líquida no corpo, ele manda uma mensagem para o rim para soltar líquido. Então, esse hormônio, né, o peptídeo natriurético atrial, é produzido pelo coração. Ou seja, é um hormônio. O músculo produz miosina, que é um hormônio. O estômago produz hormônios. O intestino produz vários hormônios. Então, é esse entendimento que nós vamos envelhecendo a partir dos 28 a 30 anos e vai ocorrendo essa falência glandular que você tem que tratar. E a primeira glândula, né, vamos chamar assim, que começa em falência é a melatonina. E a melatonina é um hormônio que é, na verdade, a pineal, né? Desculpa. A pineal, que é o núcleo cerebral, onde se produz muita melatonina. E a melatonina precisa daquela cola que eu falei lá de cima, que é o metil, para ser formada. Ele é um produto metilado. Então, se eu não produzo a cola, eu não formo melatonina, e aí eu não vou dormir, eu não tenho sono reparador. E sem sono reparador, eu não produzo GH, que é o hormônio da regeneração do nosso corpo. Então, esse entendimento a gente tem que ter que vem tudo junto. Então, eu tenho que fazer esse mini curso para vocês entenderem, para que a gente consiga diminuir essa excitabilidade cerebral e consiga reverter essa tão nefasta doença aí. Então, então, só revisando agora desse mini curso, a gente já está falando lá desse autoconhecimento, a importância de você fazer essa autoanálise desde a infância, entender se teve algum fator que ficou no seu subconsciente mal resolvido, e você entender isso aí, saber mudar essas rotas metabólicas, né? Ou essas conexões biológicas, que é chamada rede neural, e você saber como mudar isso aí. Então, esse autoconhecimento, ele é fundamental, a gente tem que ter.
A gente tem que entender que o cérebro ele é dividido basicamente, isso é muito básico, é muito mais complexo do que isso. Eu não tenho como, aqui num bate-papo desse, querer me estender em núcleos do cérebro, então eu não vou falar aqui núcleos da RAF, SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente, sabe? O objetivo não é esse, o objetivo não é aula de neurociência em si, né, da anatomia, nem que vocês aprendam isso. O objetivo é que vocês aprendam o funcionamento e eu dê ferramentas para vocês mudarem. Isso que é importante. Você aprender, sair disso aqui falando assim, eu aprendi um pouquinho, hoje eu consolidei mais um pouquinho do meu aprendizado para a reversão da fibromialgia. Né? Então, esse controle mental, ele atua nisso aí. Na terceira aula, a gente estava falando aí dos perigos do anticonhecimento, que é você pegar muita informação daqui, dali, e deturpar. Por isso que é comum, quando o paciente vinha no meu consultório, eu explicava muita coisa, esse paciente, né, maioria mulher, esquecia 70%. Isso é estatística. 15% ela lembrava do que eu falava, mais ou menos ali, e 15% ela deturpava. Ela falava que eu falei e eu negava. Eu falei, não, eu não falei isso. E você acaba deturpando, porque você começa a pegar conhecimentos fragmentados. E isso é o perigo de você formar uma opinião e não ter sucesso aí para reverter isso. Depois nós comentamos sobre então, esses 4 núcleos que nós já falamos, né? O ambiental, o núcleo do pitbull, o núcleo do labrador e o juiz, o neocórtex, né? Que é a região central aqui do cérebro. Então, esses 4 núcleos, o ambiental, pitbull, labrador e o neocórtex. Lembrando sempre que todos atuam em conjunto. Não existe falar assim, só o pitbull está funcionando. Não. Uma vez que eu tenha uma percepção de um fato, qualquer fato, eu crio esse entendimento no meu cérebro, ou seja, eu guardo isso na minha memória, dependendo de qual núcleo eu julguei mais. Então, se eu crio uma rede neural pelo núcleo do pitbull, que é o núcleo do medo, que produz o hormônio do medo e da ansiedade, que é a dopamina, eu fico em contratura. Os pontos de dor da fibromialgia nada mais são do que grandes grupos musculares que ficam tensos ali o dia inteiro. Então, esse entendimento que você tem que saber aquele fato que ocorreu e você vai aprender aí durante o curso como é que muda esses fatos, esses entendimentos aí, para fortalecer o núcleo do labrador, que é o núcleo que produz GABA, ácido gama-aminobutírico, GABA. E esse GABA, que junto com a serotonina, que promove o nosso relaxamento, bem-estar, aquela sensação de prazer, isso é serotonina e GABA. E o GABA, esse ácido gama-aminobutírico, então esse pedacinho aí dessa molécula, que é o butírico, ou butirato, ele vem do intestino em grande parte. A gente não sabe quantificar quanto que vem do intestino, mas é grande parte. Por isso que o tratamento da fibro envolve tratamento do intestino. Você tem que retirar o microbioma, refazer o microbioma, mudar a dieta, tirar alimentos alergênicos, tratar o mental, e aí por aí vai. Tudo esse angu de caroço aí para a gente tentar resolver isso aí, tá bom? Então, esse é o entendimento que os neurônios, ou esses núcleos, crescem em tamanho, não em número. Não, se eu tenho um pensamento repetitivo, esse neurônio ele cresce entre eles, formando uma rede neural. E não em quantidade, em números. Isso aí só ocorre por exercício. As chamadas neurotrofinas,
que vão lá no nosso cérebro, estimula o aumento de número de neurônios, é produzido pelo exercício. Então, essa é a grande dificuldade. A gente tem que trabalhar o corpo para estimular o cérebro a produzir mais neurônios. Então, aí a quantidade de números, né? Número, né, no caso. Bom, com esse entendimento, a gente foi conversar sobre o autocontrole. Por que nós perdemos o autocontrole? O autocontrole está relacionado com várias coisas, né? Várias. Então, aquele exemplo que eu dei, você acorda de manhã e fala assim, não, vou fazer uma dieta legal hoje, vou começar uma dieta segunda-feira, perfeito. Olha que é segunda à tarde, você já fala, poxa vida, vou comer um pão, mas eu tenho que diminuir carboidrato, mas eu estou cansado, mas eu estou com fome, mas hoje eu não vou comer, amanhã. E aí, no segundo, no terceiro dia, você se rende à sua perda de autocontrole, lembrando sempre que o autocontrole é como se fosse um tanque de gasolina. E a gente vai esgotando isso aí durante o dia. E o que esgota muito o autocontrole? Carência nutricional, ou seja, se você estiver com fome, esquece. Você come até o imã da geladeira. Você come o que estiver na frente. Isso é sobrevivência. E estresse emocional. Por isso, no nosso mini curso aqui, vocês aprenderem técnicas para trabalhar essa parte do mental. Por isso que é tão importante você trabalhar tudo junto, né? Você ter esse entendimento para entender esse autocontrole e você pratica o autocontrole com a técnica, né, do mindfulness, lembra lá da consciência plena. Então, quando você passa, então quem não viu, corre lá no vídeo, eu explico lá, bem legal lá, dá para saber bem. Se você começa a praticar esse autocontrole ou essa consciência plena em todos os atos, em todas as ações, pensamentos e sentimentos, você começa a aumentar as conexões desse núcleo que é o juízo crítico. E com esse núcleo bem fortalecido, você tem um autocontrole muito maior. Por isso que o autocontrole ele depende desses dois fatores. Um é o conhecimento. Então, por isso que você tem que conhecer. O conhecimento é como se fosse a alavanca. Lembra lá que o Einstein falava, acho que o Einstein falava isso. Me deu uma alavanca, um ponto de apoio que eu movo o mundo. Ou seja, depende do tamanho do seu conhecimento, é a capacidade que você tem para vencer a fibromialgia. E você aumentar o autocontrole. Nada mais, é pura bioquímica. E pura crescimento neural mesmo. Não tem nada filosófico aqui, né? Nós temos conhecimento. Ou você para e estuda um pouquinho, ou você vai ter mais dificuldade para vencer isso aí. Então, conhecimento para nós é essa alavanca. E a segunda maior força do mundo, né, dizem, né, que é juros compostos. A quem já teve caderneta de poupança, ela é uma boa aplicação, não é mais, né? Mas para quem sabe o que é juros compostos, é você todo dia colocar R$100 na poupança. Então, você põe hoje, esse mês põe 100, amanhã põe 100. No quarto dia, no quarto mês, né, então você põe 100, no próximo mês você já põe 100, mas você já vai ter R$102. Lá no terceiro mês, você já vai ter aqueles juros desses 100, dos outros 200 e mais 100 que você coloca. Isso cria uma força muito grande. Esse conceito dos juros compostos é repetição. E é com repetição que eu formo rede neural. O meu neurônio ele cresce se eu repetidas vezes trabalhar o meu cérebro. Não tem outra maneira de ter crescimento neuronal. Então, eu preciso da repetição, mas eu preciso dos outros fatores que nós falamos. Essa cola, né, a metilação, a oxigenação, a oxidação,
aplicação, inflamação, eliminar poluentes e tratar da falência glandular em alguns dos casos. E depois nós falamos do vitimismo. O que é o vitimismo ou a vitimização? São coisas diferentes. Vítimas, todos nós, de uma maneira ou de outra, fomos em algum momento da vida. Eu, por algum motivo, se entra um gestor de saúde novo, ele não gosta de dinheiro, me tira do trabalho, eu me sinto ofendido, eu me sinto que eu fui vítima daquela pessoa ali. E às vezes eu crio um rancor muito grande com aquela pessoa. Isso é uma vitimização. O vitimismo já é diferente. Você foi vítima e você fala, não vou me deixar bater por isso. E aí você vai e muda seu mental. Por quê? Quando a gente faz a vitimização, eu crio redes neurais no núcleo do pitbull. Eu vou fortalecendo esse pitbull. Vou criando redes neurais nesse pitbull. E toda vez que eu tenho mínima lembrança desse fato, eu trago os hormônios lá do medo, que entra, na verdade, dopamina e noradrenalina, que me mantém tenso e pronto para briga. Porque eu tenho medo de alguma coisa. Então, eu quero brigar ou eu quero me defender. Então, esse fortalecimento desse pitbull depende do que eu vou fazer. Se eu vou fazer a vitimização ou se eu fui vítima, mas eu não vou me deixar bater. Eu falo, opa, é isso? Beleza. Não que vingança seja um prato que se come frio, né? Como diz o ditado. Não é isso. É apenas você deletar, você desapegar daquilo e abrir sua cabeça para outra coisa. Você abrir leque, você pôr sua cabeça a funcionar. Isso, o francês dá um nome para isso de ócio produtivo, ou seja, eles trabalham lá, o francês tem essa ideia, que ele trabalha 6 horas ali de corpo na empresa, e 2 horas eles trabalham com a mente. Como que eles poderiam fazer o trabalho deles de uma maneira mais rápida e sem gastar tanto corpo? Então, eles usam esse tempo para melhorar a função deles. Isso é o ócio produtivo, né? Que é o nome que eles dão lá. Que é isso que a gente muda, é isso aí, esse vitimismo e essa vitimização. Então, quem não viu, corre lá, também tá falando lá para a gente entender. Mas hoje nós vamos falar sobre um termo da psicologia que chama desamparo afetivo. O que é isso? Isso é a capacidade que vocês têm, ruim, de não conseguir mudar a vida de vocês. Eu vou só trazer um experimento que eles fizeram em 1950, e eu acho que hoje não conseguiriam fazer isso. E esse experimento, eles pegavam animais, então esse experimento era até muito triste, assim, né, por entender. Mas esse autor lá, que fez esse experimento lá, chamava Sigmund, ele falou que foi graças a esse experimento que a gente entendeu a mente humana para poder ter várias ferramentas para poder mudar isso. Então, eles pegaram, só para vocês entenderem o experimento, e nós vamos trazer para a nossa vida depois. Eles pegaram uma gaiola e pegaram o chão dessa gaiola, colocaram uma placa de alumínio, duas separada, né? Aqui tem um alumínio, aqui tem outra placa. Nessa placa, eles colocavam choque, era eletrificada, uma voltagem baixa, e eles colocavam coelhos lá. Aí aquele coelhinho ia andando na placa, a hora que ele pisava na placa, ele tomava um choque, ele voltava para a placa. E aí, a hora que ele voltava para a placa sem choque. Aí tirava o coelho, botava outro coelho lá, e ele fazia a mesma coisa. Então ele sabia que a linha andando para aquele lado, ele ia tomar choque, ele não ia mais para lá. Aí eles pegaram outros coelhos e colocaram numa mesma gaiola, só que inteirinho eletrificado.
E aí colocaram os coelhos. E esse coelho andava para lá, tomava choque, andava para cá, todo jeito ele fazia choque, 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 choque. Por fim, esses coelhos, eles se acomodavam num canto e ficavam tomando choquinho lá. Choque, choquinho, choquinho, choquinho. Aí eles pegaram esses mesmos coelhos que tomaram choques e colocaram nessas gaiolas que tinham as duas placas. Esse coelho, ele vinha para a placa que dava choque e ele sentava na placa e ficava tomando choque. Ele não ia para outra placa. Ele não buscava alternativa. Ou seja, no cérebro dele, ele criou redes neurais que aquele sofrimento fazia parte da vida dele. Que esse é o grande problema de uma fibromialgia de longo tempo. É muito sofrimento que vocês vão tendo e vocês vão criando redes neurais em áreas que vão se adaptando àquela dor. E aí você tenta, de uma maneira ou de outra, muda daqui, vou mudar uma dieta, não dá certo, vou fazer isso, não dá certo. Por quê? Porque falta o conhecimento para fazer tudo junto. Ou seja, só mudar o pensamento não muda uma fibromialgia. Se eu não entender que eu tenho que tratar tudo aquilo que eu falei no começo, a cola, né, a metilação, a oxidação, a oxigenação, aí por aí vai, eu não consigo mudar uma fibro e eu vou me adaptando ao sofrimento. E vocês vão ficando quietas nesse sofrimento. E aí tem um nome que esse desamparo afetivo ele está relacionado com ansiedade e passividade. Então, vocês acabam ficando passivas frente àquilo que estão afetando vocês. Sejam vários fatores, geralmente não é um fator, são vários, que eu chamo de gatilhos, né, da fibromialgia, ou gargalos metabólicos, depende do termo, né? Por isso que eu falo assim, não se atenham a termos. Né? Os nomes somos nós, né, médicos, que damos para aquilo que a gente quer definir ali. Então, depende do que vocês estão passando e o grau de passividade frente àquilo ali. Até que ponto você quer mudar ou não? Até que ponto você quer se sentir motivada para ter mudança? E eu vejo isso. Eu tenho no meu grupo, eu tenho, às vezes, algumas pacientes falam, doutor, mas faz mais coisa, vão motivar a gente mais. Não queira estar motivada todo dia, você não vai estar. O que você tem que ter é rotina, é hábito, é mudança de microcomportamentos, é mudar hábitos de vida, mas pouquinho. Isso a gente já comentou, existe até uma frase, né, lá do indiano, né? Como que se come um elefante? Um pedacinho de cada vez. Então, não queira comer o elefante inteiro, você não vai conseguir. Então, você tem que entender que para mudar a passividade e a ansiedade, você tem que trabalhar o mental, trabalhar o subconsciente. E a gente só consegue mudar isso na hora que a gente aumenta o autocontrole. Na hora que a gente aumenta essa capacidade de olhar uma situação e falar, opa, o que eu posso mudar e o que eu não posso mudar? É pegar uma folha de papel, faz um risco no meio e fala, bom, isso aqui eu não vou mudar. O casamento tá ruim, eu vou mudar o casamento? Não vou. Então, vou me adaptar e o que eu posso mudar? Eu posso mudar a dieta, eu posso mudar meu exercício mental, eu posso mudar isso aqui e focar nessas mudanças. Focar de que jeito? Estimulando o juízo crítico, estimulando o autocontrole. Porque depois que você tem um autocontrole forte, você produz nessas redes neurais, aumentando a capacidade da produção de GABA. Então, que é o neurônio inibitório dos outros lá, né?
que aí aumenta GABA e serotonina. Então, é esse autocontrole praticando a técnica do mindfulness. Então, uma coisa está levando à outra. Então, passividade e ansiedade são característicos desse desamparo afetivo. Isso é nome da psiquiatria e psicologia, usa muito, né? Então, desamparo afetivo é caracteristicamente relacionado com esses dois comportamentos. E aí você tem que mudar esses microcomportamentos. Então, isso é o grande segredo de você mudar um pouco a estrutura mental e do corpo, né? Corpo a gente chama de soma, que é as chamadas rotas metabólicas. A partir do momento que eu entendo uma situação, eu não tenho autocontrole dela, eu passo a escrevê-la. Olha, aconteceu isso, isso, isso. Ah, vou fazer isso, 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 isso. Porque quando a gente usa esses 3 dedos, que tem uma inervação diferente desses 2 dedos, aqui é a inervação por nervo ulnar. Essa aqui é uma pinça de força. Então, eu pego aqui na enxada, né? Vamos colocar aqui com esses dedos aqui. Ó. Eu faço força com essa pinça de força. E essa aqui é a pinça de precisão. Então, eu escrevo com esses 3 dedinhos. E o polegar, que é o coringa. Que é essa pinça de precisão que vai no meu subconsciente, que altera redes neurais. Então, eu preciso voltar a criar o hábito da escrita. Não se iluda. Dá trabalho? Dá. Tá? Ninguém fala que é fácil. Mas, quando você começa a praticar esse hábito, sabendo que você está num tratamento, que é isso aí que vai fazer rede neural, que é isso que vai aumentar a GABA, que é isso que você vai ser mais feliz, e aumentar a serotonina, e serotonina é que faz a ligação de memória recente com memória profunda, então você passa a ter mais ideias, mais insights, e aí você passa a valorizar o seu produto, que é você, ao invés de você trabalhar com o corpo ali. E quanto mais ideias, mais dinheiro a gente ganha. Então, nós estamos no mundo das ideias, e não do trabalho braçal, aquele industrial, ainda bem que passou, né? Então, isso é o grande entendimento, que eu preciso, para ganhar dinheiro, ou ser feliz, ou eu eliminar minhas dores, eu mudar a estrutura do meu corpo, ter esse conhecimento. Por isso que o conhecimento, ele é progressivo, ele é paulatinamente feito, dia após dia, e você vai trabalhando essas redes neurais aí. E o Mindfulness para quem não viu, olha lá o vídeo, acho que está na semana passada, da retrasada, que é você primeiro vê a manifestação do seu corpo. Isso é muito comum em alimentação, você come, e às vezes o coração passa, fala, caramba, o que está acontecendo? Uma alergia alimentar, você comeu alguma coisa e disparou algum sistema imunológico ali. Ou, por uma ansiedade, você já acorda de manhã ansioso, ansiosa, né? E aí você fala, poxa vida, o que está acontecendo? Olhar para trás, saber trabalhar a mente para diminuir essa excitabilidade cerebral. E olhar a situação e falar, bom, isso aqui eu resolvo, isso aqui eu não resolvo. E trabalhar essa respiração. Então, quem regula o cortisol e as rotas metabólicas é a respiração. Então, nossa alcalose e acidose respiratória, nosso corpo, é principalmente pela respiração, depois pelos rins. Né? O rim é o principal, mas o rim eu não coordeno. A respiração eu coordeno. Então, o músculo o órgão, né, vamos falar assim, que controla meu cérebro é o da respiração. Por isso que eu tenho que trabalhar o diafragma. Por isso que eu tenho que fazer exercícios que eu faço uma inspiração profunda, segure esse ar e solte devagar. Quanto mais eu faço isso, mais eu treino esse diafragma e os outros músculos, né? São chamados aí respiratórios acessórios,
para fortalecer isso aí, para que, em pequenas respirações, eu alcalinizo ou acidifico meu sangue, dependendo da fase aí do que eu estou passando. Então, essa desamparo afetivo, que eu quero que vocês guardem esse nome, até eu não entendo, assim, eu entendo, mas a gente usa outros termos aqui, né? Porque a gente segue mais ou menos uma linha meio prática, né? O ortopedista é um médico muito prático, ele não fica muito divagando. Ah, chegou uma fratura no centro cirúrgico. Eu olho o raio-x e falo, bom, é cirúrgico, não é? Já manda para o bloco, vou lá operar, vou lá, converso com a família, ó, tem que operar, vamos fazer. E aí, basicamente, é muito rápido, é muito prático. Então, essa praticidade vem de uma linha de pensamento lá atrás, 1300 mais ou menos, que chamava estoicismo. O estoicismo era a praticidade. Então, o que eu não controlo na minha vida? Se eu não controlo, eu não vou gastar energia com isso. Não vou ficar ansioso, não vou... O que eu controlo? Isso, então vou trabalhar isso. Então, é essa praticidade que vocês têm que ter, que tem que aprender e que tem que trabalhar. Isso é por estimulação. Tá? Então, vou só dar um exemplo. Quando eu vou operar um paciente no outro dia, no dia anterior, eu reviso a técnica cirúrgica, eu mentalizo de olho fechado, eu abro, eu escrevo 1, isso, 2, vou fazer isso, 3, aí eu vou pôr tipo de incisão, pegando, dissecando o músculo, até chegar lá no osso, o que eu vou fazer, como que eu vou abrir. Por quê? Isso cria redes neurais. A hora que eu chego para operar, isso encurta meu tempo. E a gente sabe que infecção cirúrgica, ela é proporcional ao tempo. Quanto mais tempo se gasta na cirurgia, maior o risco de infecção. Então, por mais que você faça todo o aparato, mas a técnica cirúrgica ela é fundamental para evitar essas complicações. Então, é aprendendo essa técnica mindfulness que vai estimular o seu juízo crítico e vai aumentar o seu autocontrole. E com isso, sim, você vai conseguir melhorar essa passividade e tomar atitudes aí para a sua vida de acordo com o melhor entendimento, né, para vocês. Bom, gente, são exatamente 20h48. Eu estou até um pouquinho rouco por conta do ar-condicionado aqui, está um pouquinho frio, mas tá bom. Bom, vamos lá, mandem as suas perguntas. Quarta-feira que vem, só fazendo um detalhe, né, fazendo um jabá aqui. Quarta-feira eu vou fazer um grupo de estudos que a gente vai ter aí, de uma palestra um pouquinho grande, para a gente sintetizar todo esse conhecimento que a gente vem trazendo e explicando para vocês de onde que vem a fibromialgia, para onde que vai, como que vocês fazem para reverter, trabalhando as técnicas, de uma maneira um pouquinho mais, sei lá, devagar, né? Mas quem quiser se inscrever, por conta do mês aí da fibromialgia, dia 12 de maio é o dia da fibromialgia. Então, para que vocês venham participar aí com a gente, quem quiser, mande aí pessoal do suporte aí, vai mandar para vocês o link, e aí vocês podem entrar lá, para vocês entenderem. Combinado? Quem gostou, dá um like, quem não gostou, dá um dislike. Compartilhe o vídeo, aprenda que, para se criar redes neurais, eu preciso falar e escutar. Então, eu tenho que compartilhar esse conhecimento com outra pessoa, e eu volto a falar, o conhecimento ele não é meu, ele tem que ser compartilhado. Então, esse é o grande entendimento. E vocês têm que conversar com alguém, conversa com outra pessoa que tem fibromialgia, pega alguém aí do grupo, fala, quer bater um papo da fibro, olha aí o que ele falou, nossa, eu não entendo, eu não concordo, vamos perguntar. O que eu não souber, eu vou responder, certo? Eu procuro trazer muito para a bioquímica explica a vida.
Então, se você tiver uma base muito boa, eu consigo explicar quase todos os problemas da vida, né? Tanto a esse desamparo afetivo, como que isso afeta os seus hormônios, afeta o motor da célula, e como que isso vai piorando a sua vida. E o mais importante, como reverter. Para reverter a passividade e a ansiedade, é só com autocontrole. Se eu não tiver autocontrole muito bem estabelecido, eu não consigo sair dessa zona de conforto, que não é conforto, é uma zona de, vamos falar assim, de areia movediça, que você anda para um lado, piora as dores, anda para o outro, piora as dores. Então é isso aí que a gente quer que vocês aprendam e vem, mande suas perguntas, a gente vai procurar ajudá-los aí de uma maneira bem prática mesmo. Vou procurar responder todas as perguntas. Semana que vem nós vamos falar sobre falta de foco. Por que afeta tanto essa falta de foco e clareza mental para combater esses inimigos aí que a gente precisa da mudança, né? Então, essa parte aí da clareza de foco. Semana que vem, então, primeira coisa, já deixa agendado, amanhã, semana que vem, mesmo horário e tal. Tá bom? Bom, vamos lá, deixa eu ir respondendo algumas perguntas aqui, são exatamente 20h52. Queria saber, a Elaine tá perguntando, vou começar da Elaine aqui, da Sirlene, deixa eu começar da Sirlene. Gostaria de saber se labirintite tem causa com a fibromialgia. Sim, porque o labirinto é um órgão riquíssimo em mitocôndrias, que é o motor da célula. E a fibromialgia é uma disfunção mitocondrial. Então, todo órgão rico em mitocôndrias é afetado não pela fibromialgia, não é o contrário. É a disfunção mitocondrial que leva à fibromialgia, e não o contrário. Entendeu? Não é a fibromialgia que leva a uma disfunção, não. Começa lá atrás, toda doença começa a nível celular, depois passa para o nível periférico ali, né, estrutural da célula, depois vai para o nível hormonal, então começa bioquímico, na estrutura mesmo dentro da célula, quantidade de mitocôndrias, lesão ali de DNA e tal. Depois eu vou para a nível hormonal, que aí entra serotonina, dopamina, essas alterações cognitivas, e depois a lesão estrutural, lesa a estrutura do órgão, seja um DNA, seja um cérebro e aí por aí vai. Né? Então, essa pergunta, ela responde exatamente o que a Elaine está me perguntando. Queria saber se a fibromialgia pode virar câncer. Não. É a mesma causa da fibromialgia que pode, afetando essa capa do DNA, como se fosse a capa aqui da canetinha, né? Então, essa capa do DNA também é um produto metilado, ou seja, precisa desse metil, que é essa cola que é feita na mitocôndria. Então, se eu não tenho a cola, eu vou não formar neurotransmissor, e aí eu passo a ter a fibromialgia, e eu posso formar um câncer. Entendeu? O câncer você herda dele, o câncer é genético. Você herdou dos seus pais, por isso que você tem que, a primeira coisa que a gente pergunta é por que seus pais morreram? Porque com isso aí eu já sei mais ou menos, seus pais, seus avós, para onde você está caminhando, né? Se levar a mesma vida aí. Bom, a Carmen está perguntando. Doutor Adalto, fazer suplementação de vitamina 12, B12, metilcobalamina e metilfolato pode ajudar neuropatia periférica e fibromialgia? Sim, sim. Por quê? Isso aqui é o que se usa nessa formação dessa cola.